Olá, me chamo Michele, eu sou do Instituto de Desenho Instrucional e hoje nós vamos conversar sobre 7 princípios do design de UX, ou seja, do User Experience, que melhoram a experiência de aprendizagem do aluno à distância. Por que a gente tem frisado bastante essa questão das plataformas de LXP, da experiência que o usuário tem hoje junto às plataformas, aos cursos que eles acessam? Justamente porque é uma das tendências mais fortes nos congressos que estão aí esse ano e certamente é um dos tópicos mais falados no Congresso Americano do DevLearn, que é um dos maiores da nossa área de educação. Então, o uso do UX ou do User Experience hoje para você desenvolver um projeto de curso, seja um treinamento online ou um curso à distância, é uma das competências mais requeridas do profissional que desenvolve esses projetos. Tá? Então vamos falar aí de 7 princípios do X que vão fazer com que você leve em consideração durante o desenvolvimento desse projeto e que você possa melhorá-los cada vez mais junto às tendências aí que estão acontecendo no mercado de uns 2 anos para cá. Há uns 4, 5 anos aconteceu da mesma forma com os processos de gamificação. As empresas tinham muito dificuldade de entender como é que era esse ingresso da gamificação nos programas de treinamento, mas a gente vê depois de 4 anos que as empresas aí têm assimilado de forma bem tranquila o processo da gamificação e tem melhorado e ajudado bastante o engajamento dos alunos nos programas de formação. Logicamente, o próximo passo disso é a preocupação que os designers hoje devem ter para desenvolver projetos que realmente sucintem no aluno uma experiência de aprendizagem mais elevada, mais engajadora e mais motivadora do que aquelas que eles já possuem. O uso dos princípios do UX, ou seja, do User Experience, que nada quer dizer mais do que a usabilidade que o aluno tem com as plataformas, elas têm ajudado em muito essa questão do engajamento. Tá? Então, logicamente, a gente percebe que uma das tendências mais exacerbadas nos congressos internacionais é que de uns 2 anos para cá, o uso do compartilhamento das experiências, de plataformas sociais, tem se acentuado bastante. Então, lógico que quando a gente fala de um sistema que apoia a formação do aluno, é necessário que a gente comece a pensar na usabilidade, na interação e no design dessas interfaces. Hoje o designer instrucional que desenvolve programas de formação, ele deve ter mais essa competência agregada aí às suas competências para que ele possa desenvolver programas realmente efetivos, realmente engajadores e que suscitem no aluno uma vontade de retornar àquele conteúdo. A gente não pode mais pensar só em conteúdo, mas sim em conteúdos que advêm da experiência daquelas pessoas que acabam utilizando as plataformas. Por isso, o User Experience é tão importante hoje no desenvolvimento de qualquer programa de capacitação ou de formação. Bom, primeiro princípio é a de que os alunos não são profissionais de aprendizagem, ou seja, eles não são designers instrucionais. Então, nada mais justo do que criar um conteúdo que eles não precisam entender do que é um design de aprendizagem para que eles possam assimilar aquele conteúdo. Muito dos erros hoje que a gente percebe em plataformas é que alguns designers instrucionais têm um hábito de colocar conteúdos de forma muito design de aprendizagem e esquecem da questão da usabilidade. Então, a gente tem que projetar um curso não pensando no design propriamente dito, mas na forma como aquele aluno vai acessar esse conteúdo e vai assimilar isso de forma mais efetiva. Então, logicamente, conhecimentos aí de neurociência para interface são extremamente importantes para que você parta do princípio de que aquele aluno que vai assimilar esse conteúdo, ele não é um designer, tá? Ele é um aluno, uma pessoa que recorre a um determinado tempo para acessar esse conteúdo e que esse conteúdo tem que estar em perfeita forma para que ele possa acessar, assimilar de forma facilitada. A gente sabe
que um dos maiores desafios hoje em cursos online é o tempo que aquele conteúdo leva do profissional ou do aluno que acessa, e a gente sabe que cada vez mais a usabilidade, a forma de se apresentar de uma interface tem que ser cada vez mais intuitiva para que ele não fique perdendo tempo em achar as coisas e também não fique perdendo tempo com conteúdos massivos, de tentar entender como é que se entende a aprendizagem. Então ele tem que ir lá acessar o conteúdo de uma forma facilitada, intuitiva, e que ele possa criar isso, uma relação com esse curso mais habilidosa, mais facilitada. Outra questão, outro princípio do uso do UX é de que os alunos têm um tempo específico para acessar esses conteúdos. Então, não torne a navegação desnecessariamente complicada. A navegação ela tem que ser cada vez mais simples, cada vez mais intuitiva, lembrando da máxima do UX, que é não importa como as coisas elas aparentam, mas como elas funcionam de fato. Então, pense sempre em projetar uma determinada formação, sempre com o viés de se aquilo realmente funciona para o seu aluno. Aquilo que você está projetando tem funcionado para você como aluno? Ok, mas ele tem essa projeção, ela funciona para o aluno efetivamente? Então, lembrando dessa questão do tempo, ninguém tem tempo sobrando para desenvolver um processo de capacitação, para participar de um processo de formação. Então, torne a navegação cada vez mais clara, mais concisa. Outra questão é os usuários, eles precisam lembrar do conteúdo e não da interface do usuário. A forma de você trabalhar isso, como eu falei anteriormente, é tornando a navegação cada vez mais facilitada. Então, o aluno ele tem que lembrar e assimilar o conteúdo que é passado, a experiência que é compartilhada de outros colegas como conteúdo, mas não pensar em sair do curso lembrando de se aquele curso possui um vídeo bonitinho ou um recurso agradável aos olhos. Não, ele tem que sair do curso efetivamente sabendo uma nova competência, tá? Outra questão que também às vezes parece irrelevante, mas é extremamente importante, é que a irrelevância daquele conteúdo, de um conteúdo às vezes enche linguiça, né? Aquele conteúdo a mais, está competindo aí com o espaço mental do aluno. Então, tente usar aí na navegação barras laterais ou pop-ups com informações adicionais, deixa aquele conteúdo complementar para um acesso não obrigatório, para que o aluno não precise ter aquele seu espaço mental tomado por conteúdos desnecessários. Então, normalmente a gente às vezes não consegue desenvolver um conteúdo, principalmente conteúdos na área da segurança, do compliance, que às vezes são necessários o acesso, mas conteúdos mais complementares, tente utilizar aí numa navegação mais lateral, de que o aluno possa acessar se houver tempo disponível para ele fazer isso. Então, pense que o conteúdo que ele vai acessar de fato tem que ser um conteúdo extremamente específico, focado. Tá? Então, a irrelevância acaba competindo por esse espaço mental do aluno. Outra questão do princípio de UX que você tem que levar em consideração é que os usuários eles sempre vão esperar feedback. Então, em termos de usabilidade, é necessário que toda ação que o aluno tenha dentro de uma plataforma, ela gere um feedback que facilite mais a navegação no processo seguinte. Então, toda vez que o aluno pressionar um botão, por exemplo, ele deve receber algum tipo de confirmação ou de alguma ação que foi tomada. Então, ele tem que saber que ele está recebendo uma confirmação daquela ação que ele tomou. Então, é necessário que sempre haja esse feedback confirmando se o aluno está no caminho certo. O sexto princípio seria relacionado à questão da criatividade, economizar aí os conteúdos mais importantes, você trabalhar de forma mais criativa. Então, voltando lá ao princípio da irrelevância, do espaço mental do aluno, pense em trabalhar aqueles conteúdos mais relevantes de forma mais criativa, deixando conteúdos complementares com menos recursos em barras laterais para acesso enquanto o aluno tiver tempo sobrando.
que a gente sabe que é bem difícil acontecer, né, gente? E o sétimo e último princípio, que é extremamente necessário você ter em mente ao desenvolver a sua formação, a sua capacitação, é de que os alunos eles estão dispostos a conversar. Design de interface, design de usabilidade, o X-Design, ele necessariamente passa pela etapa da interação. Sabendo, voltando lá atrás no início que eu falei sobre as plataformas de experiência do usuário, é natural o processo dos LMS hoje serem aí substituídos por plataformas de compartilhamento social e justamente para atender a esse princípio do X hoje dentro do desenho instrucional, que é a disposição que os alunos têm de conversar, de trocar experiências, de falar para os seus colegas como é que ele resolveu determinada situação. Então, esse tipo de conteúdo ele se torna relevante, é um conteúdo fácil, compartilhamento de experiências é um conteúdo fácil de assimilação, as pessoas sentem uma determinada empatia. Então, sabendo que esse é um dos princípios do X, que os alunos estão dispostos a conversar, a interagir, comece a remover qualquer tipo de impedimento do aprendizado que impeça ele de compartilhar, por exemplo, com seus colegas como ele agiu em determinada situação. Então, sabendo que eles estão dispostos a compartilhar essas experiências, tente desenvolver conteúdos e também ambientes propícios para que eles possam desenvolver essa interação. Então, esses são os 7 princípios do X que a gente deve ter em consideração ao desenvolver qualquer programa de capacitação. Eu espero ter contribuído com mais essa informação para vocês e lembrem-se que o X-Design, as plataformas de experiência do usuário estão extremamente em altas no mercado desde 2018 e certamente em até 2025 vão estar amplamente sendo utilizadas aí tanto no acadêmico quanto no corporativo. Valeu? Se você tiver alguma dúvida, contate a gente aqui embaixo. E se você tiver interesse, segue aí o nosso canal, porque são sempre novas atualizações para você a toda semana. Até lá!